Oi pessoal, sou a professora Fernanda de Inglês. Hoje a gente vai falar sobre possessivos. Bom, em inglês a gente vai ver dois possessivos hoje. Os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Para que isso serve? Bom, basicamente para a gente poder falar coisas como a minha casa ou essa casa é minha. Vamos começar com os adjetivos possessivos, que são os mais comuns. Eu coloquei aqui as pessoas do inglês. Vocês já conhecem, então vamos focar aqui nos adjetivos. Para o I eu tenho my, para o you eu tenho your, para o he eu tenho his, para she, her, it, its, we, are e they, o their. Como que eu uso isso? Eu falo, por exemplo, minha casa, então my house. Eu falo o cavalo dela, her horse. Posso falar os amigos deles, their friends, por exemplo. Quero que vocês prestem atenção em uma coisa que é importante. É muito comum em português, quando a gente está pensando em inglês, confundir o your com o his e com o her. Por que isso? Em português a gente tem o você, mas o você ele não é a segunda pessoa do singular, ele é a terceira pessoa do singular. Então a gente usa seu tanto como possessivo de você quanto dele e dela. Em inglês não existe essa confusão. O your ele só funciona como possessivo do you, o his como possessivo do he, o her como possessivo do she, o its como possessivo do it. Então, a frase sua casa em português pode tanto ser a casa sua de você, a casa dela. Em inglês não. Your house é de você, her house é dela, ok? Mas aí a gente tem também os pronomes possessivos, vamos colocar eles aqui do lado. Então, os pronomes. Então, se eu vou ter o my, aqui no caso vou ter o mine. Vou ter o yours, o his, o hers, o its, o ours e o theirs. Bom, qual a diferença deles? De sentido nenhuma. Eles indicam a mesma coisa, a posse para cada uma das pessoas do inglês. Agora, a diferença é o posicionamento na frase que eles vão ter. Os adjetivos, eles sempre vêm antes de substantivos, então my house. Agora, os pronomes, eles sempre vêm depois do substantivo, quando eu já deixei claro do que eu estou falando. Então, por exemplo, eu posso falar, this house is mine. Vamos colocar esses exemplos na lousa para ficar mais fácil de vocês entenderem, ok? Bom, vamos ver alguns exemplos, então. Por exemplo, o nome de música, My Girl, música dos The Temptations. Nesse caso, a gente está usando adjetivo, porque o girl está vindo depois, então está vindo antes do substantivo, legal. Agora, se eu pegar a música do Michael Jackson, The Girl is Mine, eu tenho que usar mine, porque o girl está vindo antes. Mesmo exemplo na música do Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Esse O aqui significa of. Então, Sweet Child of Mine. Se eu fosse usar os adjetivos, eu teria que falar My Sweet Child. Um último exemplo. É muito comum a gente começar uma frase também usando o pronome possessivo, mas mesmo assim eu tenho que já ter deixado claro qual que é o substantivo a que ele está fazendo referência. Por exemplo, alguém chega e fala, a minha bicicleta é azul. Eu falo, a minha é verde. Eu não preciso falar de novo a minha bicicleta, subentende-se que eu estou falando de bicicleta. Em inglês a gente pode fazer isso usando o pronome possessivo, então, my bike is blue. Legal, eu posso falar, mine is green. Ok? É isso então, até mais.